Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia. Esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre a nossa leitura conjunta do mês de outubro. Outubro, que é considerado o mês com temática de terror, de horror, é quando nós fazemos o que nós chamamos de leitura macabra. Aqui no Because I Read, para quem está chegando aqui agora, todo mês a gente está realizando uma leitura conjunta. A gente tem um grupo de discussão no WhatsApp para a gente ir compartilhando a leitura durante o mês. A gente tem um cronogramazinho e o link para esse grupo de discussão está sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente está sempre lendo alguma coisa. E no mês de outubro a gente faz o que a gente chama de leitura macabra, porque a gente sempre escolhe alguma coisa que entra nesse gênero de terror, de horror. E esse ano foi a vez do classicão, né, desse gênero de terror, desse gênero gótico, que nós estivemos lendo Drácula, de Bram Stoker. Foi a nossa leitura escolhida aí para esse mês, nós terminamos agora. E a gente vai bater um papinho sobre o Drácula, né? Antes da gente começar, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir. Deixa seu curtir já agora, ajuda o canal, ao YouTube disseminar mais os nossos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, gostar aqui do nosso bate-papo. E lembrando que eu deixo sempre aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links para o nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Facebook, nosso grupo de discussão da leitura conjunta no WhatsApp e os links na Amazon para esses livros que eu mostro aqui para vocês. Combinado? Então vamos lá, gente. Drácula, de Bram Stoker. Aqui no Because I Read a gente nunca leu nem na leitura conjunta, nem fora da leitura conjunta. Bram Stoker. Essa foi a minha primeira experiência com ele, então a gente vai falar um pouquinho desse autor. Esse autor nasceu em 1847, não é isso? Numa vilazinha que depois se tornou um subúrbio de Dublin, na Irlanda. Ele era de família anglo-irlandesa, né? O pai dele era funcionário público, a mãe dele era escritora, mas trabalhava muito nessa área de ativismo, né? Direito das mulheres, né? Sempre defendendo alguma causa político-social. E acho que ele era no meio de 7 irmãos, ele era o irmão assim do meio. E ele teve problemas, né? Uma curiosidade aqui, porque parece que até os 7 anos ele não conseguia andar direito, ele tinha algum tipo de situação física que não permitia que ele andasse. Depois, mais tarde, ele acaba se tornando um atleta, mas até os 7 anos parece que ele não andava direito. E o que mais? Bom, então, o que ele estudou? O Bram Stoker, que na verdade é Abraham, né? E acabou ficando Bram. Ele estudou no Trinity College, um lugar que eu morro de vontade de conhecer, principalmente a biblioteca, e estudou artes, né? Ele se formou em artes, fez mestrado em artes, e ele era apaixonado por cinema, tanto é que ele trabalhou para uma companhia de teatro durante mais de 20 anos. O nosso livro aqui, ele foi escrito por volta, quer dizer, dizem que, né, cada um fala uma coisa, que ele começou a escrever por volta de 1890, mas ele só foi publicado em 1897, maio de 1800. Então, quer dizer, ele levou mais ou menos uns 7 anos aí produzindo, né, essa obra aqui, preparando essa obra. Ele foi casado, tá, dizem com uma mulher muito bonita, que era vizinha dele no bairro onde ele morava, não desde criança, mas ela se mudou para o bairro, ele foi lá que ele conheceu ela, chamada Florence Balcom. O pai dela era militar, era tenente, e eles casaram 2 anos depois que eles se conheceram e tiveram um filho. Então, assim, a princípio, quando ele se formou na faculdade, ele era funcionário público, né? Aquela coisa de pressão dos pais, seguir a carreira dos pais, emprego estável. Mas começou a escrever matérias, né, para o jornal local, fazendo crítica de teatro, das peças de teatro, né, que apareciam lá na cidade dele. E o que mais que a gente tem que falar? Escreveu várias peças, né? Ele era contista, era novelista. Novelista não, mas ele era contista, ensaísta, escrevia artigos para jornais, panfletos, ensaios políticos,
né? Ele praticamente escreveu um pouco de tudo, mas o grande sucesso dele veio realmente com essa obra, o Drácula, né? Então, como eu falei, ele foi publicado em 1897 e dizem, né, o que andei lendo por aí, foi que a ideia, isso, gente, não se sabe ao certo, né? É o que as línguas falam por aí, que a ideia de escrever Drácula veio de um pesadelo que ele teve, que ele acordou no meio da noite e sonhou que tinham 3 mulheres em cima dele. E uma veio beijar ele, só que em vez de beijar, em vez de beijar a face, o rosto, a boca, foi beijar na direção da garganta, no pescoço. E aí, de repente, aparece, antes, quando a mulher estava indo beijar ele, né, aparece um conde, já idoso, assim, já de idade, furioso, falando que ela não podia beijar, que ele era dele, né? E aí ele acorda e diz que a partir daí ele começou a brotar essa ideia de escrever a história sobre esse conde Drácula, que na verdade a princípio não se chamava Drácula. Drácula só veio depois no manuscrito, até no que foi para a editora publicar, era The Undead, o não morto ou morto-vivo, né, numa tradução melhor para o português, né? Só que logo depois eles mudaram o nome para Drácula, que seria uma coisa mais comercial, né? Então, gente, essa narrativa aqui, como é que o livro flui aqui? Ele flui com a narrativa epistolar, mas a narrativa epistolar que não é só de cartas, é registros de diários, é trocas de correspondência. Naquela época aqui, porque ele ambienta a história na época que ele está vivendo, tinha uma coisa chamada fonógrafo, né? Que eles ditavam e depois o fonógrafo passava, não sei como é que funcionava. Então, tinha textos que eram fonografados, não sei se esse seria o termo, né? Que foram ditados para o fonógrafo. Tem cartas também. Então, toda a história ela vai ser contada por diferentes personagens e nesse estilo assim de material escrito, né? Que mais? A história, gente, ela vai começar com um jovem, escrevendo para namorada dele. Namorada não, a noiva dele, um jovem advogado chamado Jonathan Harker. Inclusive, dizem que Harker era o nome de um funcionário lá na companhia teatral que ele trabalhava em Londres. Então, esse Jonathan Harker está chegando na Transilvânia, porque ele é um advogado, trabalha para uma firma, e essa firma está fazendo umas transações imobiliárias para um aristocrata da Romênia, daquela região ali. E ele vai lá para passar as informações para o cliente dele, para esse conde, né, esse aristocrata. E aí o livro começa assim, ele escrevendo para a noiva dele, a Mina, né, a Mina tá na Inglaterra, tá? Como é que é a viagem, como é que tá sendo a viagem de trem, tudo. E é bem legal esse início assim do livro, sabe? A gente vai eu gosto muito de conhecer os lugares através dos livros, então ele vai descrevendo como é que é a paisagem, como é que são as pessoas, como é que é a cultura, como é que é o idioma, como é que é as crenças, as superstições. E ele vai contando na hospedagem que ele fica. O castelo fica num lugar isolado, então ele vai chegar num determinado lugar, vai dormir, vai descansar, para no dia seguinte pegar uma carruagem, que vai ser uma viagem, acho que de 2, 3 dias. É uma coisa complicada, não é fácil de chegar nesse castelo do Conde Drácula. Só que conforme ele chega lá e ele diz para onde ele vai, as pessoas começam a ficar assustadas. Tem até a senhora, dona da pousada, que pede pelo amor de Deus para ele não ir, para ele ficar. Mas ele fala que ele tem que ir, tudo, ela vai, coloca um crucifixo no pescoço dele. E aí ele embarca nessa viagem de carruagem para ir para o Castelo Drácula. E todo mundo que está viajando com ele fica se benzendo, ou então fica falando coisas que ele não entende, porque ele não entende romeno, né? Mas tipo assim, abençoando ele, ou né? Falando, sei lá, rezas, né? Alguma coisa assim. E quanto mais vai chegando perto dessa casa do Drácula, a atmosfera vai mudando, a vegetação vai mudando,
né? E é legal acompanhar isso na história, essa parte é bem descrita, né? E aí tem uma hora que tá de noite, tá praticamente anoitecendo, o pessoal que tá com ele tá apavorado, e ele já tá chegando perto do castelo, eles começam a ouvir lobos uivando e tudo, até que chega no ponto de encontro que alguém vai buscar ele. E aí chega uma carruagem, né, com um cocheiro todo coberto, ninguém vê o cocheiro, mas tá todo mundo apavorado, ele passa as malas dele para a carruagem desse cocheiro e vai, mas toda hora eles têm que parar porque tem lobos cercando a carruagem, e assim vai, e assim ele chega no castelo do Drácula. Isso tudo a gente sabe porque ele tá contando, tá registrando e mandando isso pra noiva dele em cartas, né? E aí quando ele chega no castelo, ele descobre que o cocheiro é o próprio Conde Drácula, né? Mas aí quando o Conde Drácula se apresenta oficialmente para ele, é um cara educado, um cara que fala um bom inglês e conversa com ele, pede informações, né, como é que é Londres, porque ele tá querendo se mudar para lá, já que ele tá comprando várias propriedades lá. E aí ele falou, não, eu tô criando muitas impressões, me deixando levar aí pela opinião dos outros, tô impressionado, né? Só que ele acha o ambiente do castelo todo muito pesado, né? E depois ele descobre que ele está preso no castelo, que ele não consegue abrir a porta para sair. O conde só conversa com ele à noite. E o conde fala, olha, quando eu não estiver aqui, você não saia dessa área aqui do castelo. Você é proibido de ficar andando pelo castelo. Só que um dia ele vai xeretar, né? E exatamente nesse momento que ele adormece num determinado lugar, quando ele acorda, ele tá com 3 mulheres em volta dele, e uma vem beber o sangue dele, assim como naquele suposto sonho dele, o conde chega e fala, não, você não pode beber porque ele é meu primeiro, né? E aí ele descobre que ele está, né, na casa, né, na toca de um vampiro, e aí ele fica desesperado para sair, e o conde fala, olha, daqui agora você não vai sair, vou deixar você embora, mas só depois que eu estiver indo para Londres já, porque eu tô indo para lá, para morar lá. Só que ele entende assim que aquilo tudo é enganação, que ele não vai sair dali vivo, né? Bom, disso aí, gente, eu não vou contar a história toda pra vocês não, isso aqui é só o início, apesar que é uma história mais que conhecida, né? Mas disso aí a história pula para a Inglaterra, onde está a Mina, noiva dele, com a melhor amiga dela, a Lucy. 2 mulheres bonitas, inteligentes, femininas, né? A Lucy tem vários pretendentes. Entre esses pretendentes da Lucy, ela tem um texano chamado Quincy Morris. Ela tem outro pretendente que é um médico que trabalha no sanatório local. A casa que o Conde Drácula comprou, a principal casa, é uma perto deste sanatório, ali na cidade onde elas moram, acho que é Whitby, que se chama, se não me engano. E aí esse médico, o Dr. Stewart, John Stewart, também está apaixonado por ela, pela Lucy. E ela tem mais um pretendente que é um aristocrata, um lord. Eu acredito que é um duque. Eu não sei se fala na história aqui que é um duque, mas eu tenho na cabeça que ele é um duque. Que é o Arthur Homewood, acho que é isso. E ela tá com esses 3 pretendentes. No primeiro momento, ela e a Mina estão em lugares separados. Então ela tá mandando cartas pra Mina, contando desses pretendentes, fala que os 3 pediram ela em casamento, mas que ela acabou aceitando porque ela é apaixonada pelo Arthur, né, pelo aristocrata. Então ela está noiva do aristocrata. E aí depois a Mina vem encontrar com ela, elas vêm ficar junto na casa da Lucy, a mãe da Lucy está muito doente. E aí acontece que a Lucy começa a ficar muito doente também. E aí eles chamam o médico, o Dr. Stewart, né, e o Dr. Stewart não consegue identificar, resolve chamar para ajudar ele um médico assim, mas um médico assim que é médico naquela época, né, pesquisador, cientista, o cara é um pouco de tudo, que foi professor dele, que é um holandês chamado Van Helsing. E esse holandês Van Helsing, que já é um senhor, né, já não é idoso, mas já é um coroa, vem para ajudar ele. E aí, no meio dessa história toda, descobre-se que o Drácula já está na Inglaterra. Forma-se então um esquadrão, né, para aprisionar, né, para caçar e liquidar com o Drácula. E porque eles descobrem que o Drácula está atacando ali as pessoas daquela região.
E esse esquadrão é formado por quem? Pelo Van Helsing, que lidera esse esquadrão, né? O Dr. Stewart, o Quincy Morris, né, o texano, o Lorde, quem mais? E a Mina, né, a princípio. Depois vai modificar um pouco a composição aí desse esquadrão, mas a princípio são essas pessoas que vão lutar para achar, né, vão preparar estratégias, né, para eliminar o vampirão lá que resolveu se mudar e atacar os moradores da cidade onde eles moram e de Londres, né, da Inglaterra de uma forma geral. Então, gente, o enredo é mais ou menos esse, né? Sobre a narrativa, o que a gente tem que falar sobre essa narrativa, né? Como eu já disse, a narrativa é composta por uma coletânea de cartas, registros em diários, até recorte de jornal tem, para dizer o que está acontecendo durante a história, né? Cópias transcritas das gravações fonográficas. E a história começa, como eu já falei para vocês, com o Jonathan, né? Então, nesse primeiro momento, a gente se vê bastante envolvido com a história. É uma linguagem, gente, que não tem nada de espetacular. Eu vou ser bem honesta com vocês. A narrativa não tem nada de espetacular. Eu, pelo menos, não achei. A narrativa é bem basiquinha. Mas, de alguma forma, ela enreda o leitor. Você fica preso à leitura. É difícil largar a leitura quando você começa a ler, né? Talvez porque a gente esteja curioso para saber o que vai acontecer depois, né? E aí ele usa muito essa técnica assim. É o Jonathan que está contando o que está acontecendo através de uma carta, de repente quando vai acontecer alguma coisa, vai para a Mina, e a gente fica sempre tendo a expectativa de saber o que aconteceu com o personagem anterior. Talvez seja isso que vai aprendendo sempre o leitor aqui nessa narrativa. Que mais? Deixa eu ver aqui. Isso aqui a gente já comentou. Então vamos pular aqui. É uma narrativa que não é confiável, né? Já que ela é feita pela visão de cada personagem aqui dentro da história. Cada um desses personagens que eu citei para vocês vai contar uma parte da história, né? O único que você não vê contando a sua parte da história é o Drácula, mas de resto todo mundo vai contar um pouquinho da história. E assim, a trama em si, né? O Bram Stoker era um cara assim que eles achavam que era uma pessoa assim, sabe aquela pessoa correta, meticuloso, uma pessoa que foi criada numa família protestante. Ele é cheio de padrões de moral, de bom comportamento, de pensamentos coletivos, né? Ele tinha uma mãe que era ativista política, então ele achava que tinha que, né, ajudar, cada um tinha a obrigação de ajudar a sociedade a evoluir, a desenvolver, a progredir. Então, assim, ele vai jogar exatamente essas características aqui dentro da nossa história, né? Então, os personagens dessa história não tem aqui qualquer dúvida sobre quem é bom e quem é ruim. É muito nítido, assim, a separação do bem e do mal, né? E ele exalta também, ele gosta de exaltar, né, as características masculinas, o homem viril que defende as mulheres e luta para que o bem vença, né? E as características femininas também, aquela mulher que é feminina, que é inteligente, mas que é submissa. Então tudo para ele é assim, muito preto no branco daquela época, né? E ele passa exatamente essas posições para a história dele. Uma outra coisa que ele faz questão de trazer para a narrativa é porque era uma época de desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então ele vai jogar muito desses desenvolvimentos aqui para dentro da história, né? Por exemplo, ele vai fazer transfusões de sangue, né, de um ser humano para o outro, coisa que não se ouvia falar ainda naquela época. Os objetos, as máquinas, embarcações, o trem, tudo que eles vão usar é o que tem de mais moderno naquela época, né, para caçar o Drácula, né? Como é que eles vão atrás do Drácula, como é que eles vão conseguir pegar o Drácula. Tudo que tem de mais moderno naquela época é o que eles vão utilizar, né?
Então, tecnologia, ciência, ele traz isso muito para dentro da história. A gente está vendo aqui uma história que, tipo assim, história de vampiro não era uma coisa nova naquela época. É uma coisa que já estava até meio esquecida, né? Deixada para trás. Mas qual é a grande pegada do Stoker aqui? É porque ele tira esse vampiro de uma área isolada, né? De um lugar distante, e traz ele para dentro da Inglaterra, né? Para o mundo de modernidade, entre aspas, né? Para a época, para um mundo onde as pessoas estão, né? Onde aquele leitor que está lendo ali a história está, né? Então ele traz essa vida para essa história de vampiro. E que mais? A gente vai ter aqui também muitas referências a teatro, né? Como é que começou essa história do teatro? Vou conversar um pouquinho com vocês rapidinho. Como eu já disse, o Bram Stoker era apaixonado por teatro, formado em artes e tudo. E ele gostava muito de um ator chamado Henry Irving. E esse ator vira e mexe em Dublin, apresentar peças e tudo, ele não perdia uma peça. Até que um dia ele foi participar de um jantar, né? Porque ele fez uma crítica muito boa a uma peça do Henry Irving, e o Henry convidou ele para jantar. Eles se conheceram, ficaram muito amigos. A relação entre o Stoker e o Irving é uma coisa que era muito complexa, né? As pessoas falam que, não desse jeito que eu vou falar aqui para vocês, mas falam que o Stoker tinha um envolvimento sentimental, não que fosse retribuído, mas ele tinha sentimentos românticos em relação ao Irving. Outros falam que era só admiração pela pessoa. O fato é que eles, mais de 20 anos, tiveram um relacionamento de amizade, um relacionamento profissional, porque depois o Irving chamou ele para trabalhar na companhia teatral dele em Londres, né? E durante mais de 20 anos o Stoker foi tipo um personal assistant, né? Um assistente pessoal e gerente da companhia de teatro. Ele que cuidava da vida do Irving, ele que cuidava das peças, ele que gerenciava tudo. Então eles tiveram uma relação muito duradoura, né? Então muita gente fala até que Drácula, né? Aquelas coisas que as pessoas começam a viajar, né? Seria o Irving, né? Falam que o Jonathan Harker, o advogado, seria o alter ego do Stoker. Eu não sei, gente. Eu pessoalmente, talvez até de uma forma inconsciente, possa ser que isso tenha acontecido. Mas eu acho que é uma história muito direta. Eu acho que o Stoker simplesmente quis criar uma história gótica e escreveu essa história. Eu acho que o pessoal quer inventar, quer achar muita coisa, quer achar pelo em ovo, enquanto não tem pelo nenhum, é só a casca lisa mesmo, é só a história em si, né? Então vamos voltar aqui, o que mais que a gente traz aqui? Então ele trouxe para a realidade daquela época a história do vampiro de novo, né? Mas uma coisa que eu senti falta, por exemplo, aqui, a gente teve naquele primeiro momento, logo no início, quando o Jonathan estava para ser atacado pelas vampiras, uma interferência do Conde Drácula, falando, não, ele é meu. Ele vai ser meu primeiro, né? Então existe ali uma certa indicação, né, de um relacionamento do Conde com o Jonathan, né, que haveria. Mas depois disso não há mais, né? Então, normalmente histórias de vampiros estão associadas à sensualidade, a erotismo, né? As mordidas no pescoço, sangue. Mas o Bram Stoker, em relação a isso, ele vai parar aqui, tá? Ele vai se limitar. Essa cena é o máximo que ele chega, né? Como é que a gente fala? A subliminar, né? A indicar que existe essa característica do vampiro, mas vai parar aí. A gente não vai ver mais isso na história, né? O que mais? E aquilo que eu falei, né? Muitas referências de teatro. Dizem que ele faz muitas referências às peças que o Henry Irving apresentou na companhia de teatro, né? A única que a gente vê aqui muito claramente é essa de Macbeth, né? Que é As Três Vampiras, né? Que era uma das preferidas, né? Do Bram Stoker. E que mais?
E assim, gente, a história ela vai seguindo aquela linha básica, sabe? É estranho porque assim, a gente está tão acostumado a ver releituras, uma diversificação dessa história do vampiro, que quando você vai para a história original, que o vampiro é combatido com estaca, com alho, né? A gente se sente meio estranha, né? Eu pelo menos senti assim, falei, ai, parece tão basiquinho, tão inocente, sabe? E a leitura, e a narrativa, e os personagens são construídos de uma forma muito inocente, muito assim, linear, sabe? Não tem muita assim, diversificação em sentimentos, em atitudes, em construção de personagem, na trama. É aquela trama basiquinha do alho, da estaca, né? Do bem vencendo o mal. Não tem muito assim, sabe? O fim é um fim esperado, né? Que corresponde à história, que tá assim, coerente como a história foi contada. Então é um fim esperado, mas eu diria o seguinte, para um leitor mais atencioso, você vai observar que o fim pode não ser o fim, né? O fim dá brecha para que essa história continue, né? Mas aí eu vou deixar vocês que vão ler ou que leram para julgar isso por vocês mesmos, né? Gente, a parte que eu mais gostei, eu vou ser bem honesta com vocês, a parte que eu mais gostei dessa história foi as curiosidades que eu li, não só sobre o Bram Stoker, que tem muita coisa para falar dele, né? Muita fofoca literária, como sobre o Drácula também, né? Eu senti muita falta na primeira parte, porque a primeira parte do castelo, do Jonathan com o Drácula, é uma parte que passa muito rápido. E você não vê o Drácula interagindo muito com o Conde, sabe? E coisas que acontecem depois da ida do Conde para a Inglaterra, você também não sabe o que acontece. Você fica muito perdido, porque depois eles pulam direto para a Inglaterra, onde está a Mina e a Lucy. Então, assim, tem coisas aqui que parece que tem buracos, mas lendo material de apoio, pesquisando na internet, algumas coisas a gente lê, aprende, observa, né? Uma das coisas que eu vou falar aqui pra vocês é uma fofoca literária, porque é o seguinte, essa Florence, que era esposa do Bram Stoker, era vizinha dele, como eu já falei, mas ela era amiga da família também, sabe de quem? Do Oscar Wilde, um outro irlandês bastante famoso, né? E dizem que quando o Bram conheceu a Florence, que o Oscar Wilde já estava fazendo a corte a ela, né? E diz que ficou um tempo assim, os dois cortejando ela, os dois disputando, e ela acabou escolhendo ficar com o Stoker, né? Coisa assim que parece que o Oscar Wilde nunca perdoou. Então eles tinham essa rixinha, os dois eram apaixonados pela mesma mulher, né? Outra coisa agora já relacionada à história, que explica pra mim por que eu achei que tinha buracos na história. Em 1980, foi achado no celeiro de um colecionador os manuscritos originais do Bram Stoker. E diz que tinha mais de 500 páginas. E que tinha muita coisa riscada, cortada, acrescentada, né? Inclusive, tinha pedaços que falavam do castelo que estavam cortados. Outro fato ligado a isso, relacionado a isso, é que depois da morte do Bram Stoker, a Florence, ela publicou um livro só de contos do Bram Stoker, onde o conto principal, o conto-chave, né, do livro, dessa coletânea, era um conto chamado The Dracula's Guest, né, o hóspede do Drácula. E é exatamente essa parte do castelo, né? Do que acontece no castelo. E outra coisa também que eu li foi que o manuscrito original, o que foi publicado, né, na primeira edição de 1897, começava já na página 102 do manuscrito original. Então, pelo que eu entendi, essa parte do castelo do Dracula's Guest, né, do hóspede do Drácula, seria a parte inicial, mas os editores acharam que ia ficar uma história muito longa e saíram cortando essa parte em várias outras partes.
Então, o livro dá aquela sensação, às vezes, que está faltando informação, que está faltando alguma coisa, e eu acredito muito que sejam essas partes que foram cortadas pelos editores, né? Essa história ficou muito famosa, não exatamente pelo livro, mas por adaptações. Teve todo tipo de adaptação dessa história aqui do Drácula, principalmente para o cinema. Só adaptações diretas, baseadas no livro, né? Sem ser releitura, foram mais de 180. Diz que assim, contando as releituras, dá quase 400 adaptações só de cinema. E aí tem teatro, e aí tem HQ, e aí tem todo tipo de adaptação que fizeram para essa história do Drácula, né? E outra coisa, sobre o manuscrito original. Diz que no manuscrito original tinha mais de 15 páginas de um final mirabolante, que o castelo era destruído. Isso não aparece no livro, tá, gente? Isso aí também foi cortado, né? Aí é isso, gente. Não tem muito o que falar, não. Eu gostei, achei uma história interessante. Não é um livro marcante para mim como foi Frankenstein, da Mary Shelley. Eu gostei muito mais de Frankenstein. Foi uma leitura muito direta, talvez porque eu tenha criado muita expectativa. Eu acho que para as pessoas daquela época, né, 1897, foi um livro muito inovador. Ele trazia coisas sobre ciência, sobre tecnologia, sobre, como eu já falei, sobre o vampiro, né? O Bram Stoker atualizou a versão do vampiro, que já estava meio esquecida, meio morta, esse lado gótico, né? E assim, foi uma história que foi bem recebida, teve crítica negativa, mas de forma geral foi muito bem recebida. Teve muita gente boa, escritor famoso elogiando o trabalho do Bram Stoker, mas não achei assim nada demais. Valeu a leitura? Valeu. Acho que todo leitor, toda pessoa que gosta mesmo de ler, tem que passar por esse classicão, sabe? Tem que conhecer esse classicão. Eu li, na verdade, eu estou segurando aqui a edição da Dark Side, que não... A Dark Side tem duas edições, uma com a capa amarela, original da primeira edição, e tem essa aqui, né? Então, essa aqui, ó, tem a tradução, deixa eu falar pra vocês. Eu li material de apoio aqui, tá? E li alguns trechinhos, assim, para ter noção da escrita. Tradução, introdução e notas de Márcia Heloísa, né? Então, essa edição, ela tem muito material de apoio, tá? É uma edição que tá linda, lindíssima, muito bonita. Eu tenho também, que eu comprei aí na mega oferta do Prime Day aí, essa edição que entrou em promoção, que é a edição da Penguin, porque eu gosto muito do material de apoio da Penguin. Gostei também. Tradução de José Francisco Botelho. Tem uma boa linguagem. Eu achei que das três que eu tive contato, essa aqui foi a que tinha uma linguagem assim mais coloquial, mais, sabe, gente como a gente. Mas todas as três eu gostei, apesar de já ter ouvido críticas assim fortes com a tradução essa da Dark Side, mas eu pessoalmente não vi nada demais. Mas aonde eu li mesmo foi no Kindle, porque eu estava trabalhando e o Kindle é mais fácil. E eu li essa edição que está no Kindle Limited. Não sei se vocês vão conseguir ler. Peraí, deixa eu ligar aqui. Deixa eu botar aqui um brilhozinho para ver se melhora. Eu não tenho Kindle colorido. Essa ediçãozinha que é da Antofágica. E eu gostei muito. Gostei, material de apoio muito bom. A tradução aqui é de Fábio Bonilho. E eu gostei bastante de ler aqui. Essa edição da Antofágica, ela tá caríssima, a edição física, mas para quem tem Kindle, assim, na Kindle Limited, ela tá no Kindle Limited. Então foi essas três edições. Mas esse clássico, gente, tem milhões de traduções, tanto para e-book quanto edição física, né? É um clássico que vale muito a pena passar. E é isso, vou terminar para falar para vocês o seguinte: nós vamos agora então em novembro e dezembro estar fazendo a última leitura conjunta do Because I Read de 2024. Nós estaremos lendo Victor Hugo com o seu Os Trabalhadores do Mar. Eu tenho essa edição aqui, que é de sebo, essa edição de 1979, é do sebo, capa dura. Eu adoro essas edições antigas assim. Mas eu baixei também, que também está no Kindle Unlimited. Deixa eu olhar aqui para vocês. Peraí. Deixa eu botar aqui, ó.
Eu baixei a edição da Unesp, que está disponível. Eu acredito até que essa edição da Unesp é a última que saiu dessa obra. Deixa eu botar aqui na capa principal. Tá? Os Trabalhadores do Mar, Vitor Hugo. Tem edição baratinha, tem uma edição linda da Tordesilhas, capa dura, mas essa tá carinha. Tem essa no Kindle Limits, tem outras edições, gente. Venham ler com a gente. Classicão da literatura, Trabalhadores do Mar, Vitor Hugo. Vamos fechar o ano assim, né? Em alto estilo. O cronograma já está disponível na pasta LC dos Stories no nosso perfil do Instagram. Tá na timeline do nosso grupo no Facebook. A leitura vai começar dia 4, agora, próxima segunda-feira, e vai até dia 13 de dezembro. E aí, a nossa leitura conjunta entra em recesso aí nos meses de janeiro e fevereiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Não esqueça de deixar o seu curtir. Espero ver vocês lá no nosso grupo de discussão dessa leitura. Até a próxima. Tchau, tchau.